Aí pessoal, novamente, hoje eu vou contar a história desse CD aqui, que é o 7º CD do Mantra. É o CD que tem, né, a menininha, ele não tem nome, tá? Esse CD ele foi feito em 2005 para 2006, tá? Ele é um CD que é o primeiro CD que nós gravamos no Vander, né? O Vander, grande amigo, ajudou muito a gente. Esse período, esse CD, ele tem umas coisas marcantes dele. Primeiro, a arte do Sato, né? Que se tornaria o mascote do CD, né? E ficou muito foda. Nesse período, eu estava trabalhando com a questão de numerologia. E aí o que aconteceu? Eu tiro o R e ponho um A. Os moleques ficaram putos na época. Mas a questão foi mais ou menos o quê? Qual que era a ideia? Eu acreditava no momento astral, sou um cara muito de astral, numerologia, enfim. E deu certo, porque foi um grande avanço. Foi através do CD que nós conseguiríamos no futuro fazer o DVD do Mantra. Que aí já tem um vídeo que conta bem essa história. E aí eu coloco o Mantra Yad, né? Mas depois tem a capa com o Mantra Yad. Então se você tem um CD com Mantra Yad, Yad é a mesma banda, tá? O legal disso aqui, que foi a primeira vez, nós colocamos um release. E eu vou ler o release, olha só que coisa linda. Banda de São Paulo capital, né? Eu sou guarani, mas tudo bem. Que mescla punk rock com alternativo. Formada por Cleiton na voz, Rafael no baixo, Thiago na bateria e Rafael na guitarra voz. A banda tem 5 anos de formação, 7 CDRs produzidos e divulgados da forma totalmente independente. Agradecemos a todos que nos ajudaram e juntamente apoiam a cultura independente do Brasil. Olha que coisa linda. Independente, né? Gente, nós já fizemos isso. Tá aqui, ó. Tem o CD com um releasinho, né? Isso aqui foi porque muita gente comprava o CD. Isso aqui ajudou bastante, porque só conhecia o Mantra por um CD e não sabia que tinha mais CDs. Então na época foi importante ter essa questão aqui, por isso que resolvemos fazer o release, colocamos até o patrocínio do Vander no estúdio, né? Olha a curiosidade de ter esse CD. Tem o mantrayard@hotmail.com. Não sei se essa conta funciona, eu acho que funciona ainda, não sei. E olha só, na época do blog, www.mantrayardnafoto.net. Lindo, né? Olha que coisa, do blog. O Mantra já passou aqui, ó, tem testemunha, tá aqui. E o telefone. Enfim, esse momento, o disco, ele é fundamental para nossa situação. Por quê? Porque o que acontece? É um disco que nós trabalhamos uma questão bastante forte, nesse sentido assim de músicas inéditas e músicas mais indie. Nesse momento o indie com emo estava muito forte. Mas nós caímos pro indie, que era coisa de Placebo, Pixars, King of Stone Age, a banda tinha também aquela coisa efervescente também do Cachorro Grande, Moody, né? Então estava mais ou menos ali, e era nesse momento que nós estávamos nisso. E daí começamos a ter as músicas, criamos umas músicas mais ou menos nesse perfil. Esse disco, eu gosto bastante assim, porque ele é bem produzido, nós tivemos um tempo, foi separado, tivemos um tempo de produzir bacana, né? Eu gosto pra caramba do disco, as guitarras são boas e eu particularmente gosto muito desse disco. Nessa época nós já estávamos com o Epiphone, aquela história toda, então a coisinha estava rodando melhor, né? Nesse disco tem I Feel OK, que é a minha alma, eu amo essa música. Tem uma versão no Blackjack, então você programa Mantra Yard ao vivo, eu tocando essa música I Feel OK, aí você entende o que é um mantra ao vivo, é muito bom, aquele vídeo histórico, tem lá, tá no YouTube, tá? Homofóbicos, que é uma música do Sarto, essa música era uma música antiga, e o Sarto jogou nesse CD aqui, uma música antiga do Sarto, muito boa, tocado, muito boa. Pedágio de Deus, na minha opinião tem a melhor guitarra do Mantra. Sim, é disparada a guitarra, muito bem elaborada, uma gravação muito boa.
né? Guitarra, das guitarras, assim, bateria, o Thiago vinha comendo ali, arrebentando. Nessa época também nós tava trincando, ensaiava bastante, gravava, e tinha um detalhe, nessa época a gente fazia muitos shows, então não era só, a gente ensaiava em show, essa é a real. Na verdade, os ensaios dessas músicas que provavelmente nós fizemos muito em show, porque nós ficamos muito tempo antes de gravar, tá? Então tava fiado. Esfirra de Queijo, que é uma boa música, né? Ela tem, me parece que a letra é minha e a música já do Sarto, não tenho certeza, mas acho que é isso aí. Toca Raul, né? Uma música que praticamente vira um hitzinho desse CD, assim, a primeira música. Tem muita gente que gosta dessa música até hoje, Toca Raul, né? Que foi naquele momento que estavam passando Toca Raul, aquela coisa, e aí a gente pegou a onda e fez aí Toca Raul. Mas ela é a porta de entrada desse disco, as pessoas gostam pra caramba. E ela foi muito bem gravada também. Eutanásia. Eutanásia é uma das músicas, obras-primas, assim, do Mantra. Eu, particularmente, eu adoro essa música, eu adoro. Principalmente por causa do refrão. Algumas vezes na vida, você não é você, né? E essa música é muito foda porque foi a primeira vez, assim, que eu e o Sarto cantamos juntos. Eu faço a primeira e ele faz a segunda parte da música. Então é muito boa isso. Isso foi muito legal. Essa música, ela começou a ser elaborada, o Sarto tinha um riff, ele trouxe o riff, aí nós começamos a ensaiar o riff, eu peguei a musicalidade. Aí quando eu estava voltando de Ilha Grande, eu tive a grande ideia, eu estava lendo um lance, do jornal Lance Esportivo, e eu tenho uma ensinança até hoje com a letra rascunhada da Eutanásia. E é muito foda, porque a questão fala da psicologia nessa música, a questão fala do Freud, né? E a gente tem uma parte do Freud que eu descrevo ali, que é muito foda. Então a música tem dois tempos, assim, meio Sarto. É uma música muito boa, modesta parte, assim. Eutanásia é uma das músicas, quem escutou sabe o que eu estou falando, né? Eutanásia é muito boa mesmo. Tem a clássica 2 em 1, né? 2 em 1, 2 em 1, é isso aí, 2 em 1. 2 em 1 é muito boa. 2 em 1 é uma música do Sarto, só que eu faço a primeira parte da música, e novamente eu e o Sarto cantando. Esse disco tem uma coisa interessante, que eu e o Sarto divide os vocais em muitas músicas. Isso era uma coisa legal que a gente sempre estava pensando e nesse disco saiu legal, né? E pegou, né? E tem essa parte 2 em 1, a música do Sarto, mas a letra, a primeira parte da letra é minha. E é muito foda, assim. Eu sei que tinha uma época que o Sarto não curtia muito a parte que os falam cantava, mas faz parte, né? A gente não pode agradar todo mundo. Enfim, então funciona nesse sentido. E Vinho Barato. Vinho Barato talvez tenha uma das melhores poéticas, assim, do Mantra. É uma música muito boa na questão que ela fala da questão da embriaguez, mas também fala da questão da você se embriagar com vinho barato, a questão da solidão, a questão, né, nessa época eu estava meio down, então, né, eu fiz Vinho Barato nesse sentido e o pessoal adorava essa música. Música do Sarto, letra minha, deixando claro. E no mesmo lugar, o mesmo situação, no mesmo lugar é uma música muito foda. A gente sempre encerrava os shows no mesmo lugar e era muito foda, ela quebrou muita guitarra por causa dessa música aqui. Tem aquele clássico show lá na Rua 13, que agora lá no The Wall Casebe, agora eu não vou lembrar, que é a história, que tem no DVD, eles pulando isso de mim, enfim, tinha até um tempo atrás essas imagens, estavam disponíveis, mas eu tenho a imagem guardada, certo? E aí eu tô lá no fim do show, aí o pessoal, todo mundo que foi no show começa a pular, vai uma cena histórica aí. E no mesmo lugar, uma música muito boa, uma música que eu toco ela até hoje, né? E eu gosto muito dessa música, né? Era muito foda, a gente sempre terminava no mesmo lugar e no show. E no mesmo lugar é a questão da ironia, de sempre correr e ficar sempre no mesmo lugar. Na época eu fui pensando na correria que a banda fazia.
Mas hoje, a mesma lei que eu penso na questão da vida, que a gente corre e sempre fica no mesmo lugar, né? Enfim, no mesmo lugar. É muito foda. Esse disco é muito bom. Aqui você percebe uma maturidade na escrita do mantra, que eu vejo assim, uma evolução na escrita. O mantra fica mais alternativo e abre muitas oportunidades nessa época. Nessa época nós conhecemos o Zefiri na boca, né, Thelma, um abraço, estou vendo o vídeo. E aqui, quando nós conhecemos o Zefirina, aí tem aquela coisa, o Zefirina, aí o The Concept também nesse momento, a gente conhece o The Concept, nós fazemos um show junto, The Concept e Mantra, lá no Centro Cultural de São Paulo, e foi muito bom esse show. O Clemente participa desse show, né? E é muito foda. Esse aí foi um dos grandes momentos do Mantra. O Mantra estava bem sintonizado nesse momento com o alternativo mesmo. E isso pegou muito bem assim, nas correrias. Nessa época eu começo a fazer correria no Augusto, que é né, onde eu aprendi muito como ser humano. Conheci a noite de São Paulo, Augusto, principalmente, essa questão foi muito foda mesmo. E foi esse através desse disco que abre essas oportunidades, naquela época de altos, então nós ia lá, altos, então o pessoal curtia bastante o disco. Eu sei que tem muita gente que tem esse disco, tá? E é muito legal nesse sentido, tá? Talvez vocês vão encontrar um que só tem a capa com a menina, mas é isso aí, tá? Então, mais uma vez aí, valeu aí pela força.